Fala galera, beleza? Tudo bem? Boa noite a todos os meus alunos. Quero dizer que é muito bom estar aqui falando com vocês. Mais um momento juntos, nossa aula número 2. Hoje a aula vai ser um pouco mais aprofundada sobre química. A gente vai aprender o que compõe a matéria, tá? Então já pega seu caderno, seu lápis, prepara para anotar, tá bom? E não se esqueça, que é muito importante, pega a sua água, pega aí a sua cadeirinha, vai sentar, vai assistir e a sua pipoquinha e vamos assistir a aula. A aula tá muito top, viu? Sabe o que tem a ver a água e o polvilho? Nessa aula você vai descobrir. Sabe o que tem a ver? Nada, só beber e comer. Solta a vinheta! Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Marlon de Ciências da Escola Estadual Santos Dumont e nós vamos estar retomando hoje as nossas aulas, né? Depois de algum tempo que a gente já está em pandemia, nós vamos estar dando seguimento às nossas disciplinas de ciências com relação à química. Eu queria falar para vocês bem rapidamente, né? Fazer um breve resumo que nós vimos até aqui com relação à nossa matéria. A matéria, a gente viu que é composta por átomos estes que eles vão se ligar com outros átomos, a gente já viu que formam as moléculas, formam as substâncias, né? E entre outros grandes corpos e compostos. Pessoal, hoje, se eu pegar esse copo com água e eu pegar esse papel, o que eu posso dizer que entre eles haja em comum? O que tem em comum entre esses dois elementos que estão na minha mão? Água e papel. O próprio vidro também. Então, nós sabemos que entre eles em comum existe uma porção limitada da matéria que nós chamamos aqui agora, né, de corpo. E esse corpo é constituído por matéria. Matéria esta que é composta por átomos. Se eu pegar esse papel e começar a rasgar, rasgar, eu vou ter porções bem pequenininhas de papel. E minha pergunta é, vai deixar de ser papel? Não deixou de ser papel. À medida que eu for diminuindo, for dividindo, cortando, quebrando, até o ponto de ficar invisível, eu consigo ainda ter papel, né? Pequenas partículas. Do mesmo jeito, pequenos tamanhos, partículas não. Do mesmo jeito que eu pegar aqui a água, e eu for pegar água, qual seria a menor porção da água aqui nesse copo? Seria uma gota de água. E essa gota de água, ela vai ter uma série de moléculas de água. Que a gente viu que as moléculas são formadas por átomos. Então, para eu ter a substância água, a menor porção da matéria, da água, seria a molécula. Na hora que eu quebrar essa molécula, nós já vimos nas outras aulas, que a molécula de H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, se eu quebrar essa molécula, aí sim eu deixo de ter a substância água e tenho átomos isolados, ok? Então, a partir daí, vou até tomar um golinho. A partir daí, nós vamos agora com o conceito de átomos. Nós vimos tudo sobre as propriedades da matéria, as partes que compõem a matéria, e vamos ver agora o que compõe em si a matéria. Nós vamos ver o que é o átomo. O átomo, há muito tempo atrás, ele já foi pensado por vários filósofos. E o primeiro deles, tá? Eu vou dar um pause na câmera que eu vou agora mostrar o papel que eu tenho para vocês, caso vocês forem anotar, tá? Essa aula vai ser bem rápida. A nossa aula de hoje vai tratar os modelos atômicos. Então, para eu entender hoje a estrutura de um átomo, para eu saber o que é um átomo hoje, nós temos que voltar no passado e entender quem foram os primeiros pensadores que propuseram o que é o átomo. E o que seria o átomo? Antes de eu mostrar para vocês os modelos atômicos, desde a época
da Grécia Antiga até os dias atuais, eu queria que você, antes de mais nada, fizesse um desenho no seu caderno, sem olhar na internet, sem colar de livro, da forma que você imagina. Como você imagina que seja um átomo? Vá agora, pause o vídeo, vá no seu caderninho e desenhe. E, se possível, depois que você desenhar, compare o seu átomo que você desenhou como você imagina com o átomo que eu vou mostrar para vocês. E eu quero essas fotos mandadas para mim depois, tá certo? Quero ver como é que vocês viram átomos antes e depois da aula. Então você agora, como é que você pode imaginar um átomo? Ele é redondo, ele é quadrado, ele é triângulo, ele é purpurinado, enfim, ele é cheio de Pokémon, não sei. Faz o teu átomo, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou trocar a câmera, vocês não vão me ver mais, vão ver agora o papel, ok? Valeu! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai ver aqui agora os modelos atômicos, tá? Então, para a gente começar a ver a importância dos modelos atômicos, tudo começou há 2.500 anos atrás, ou seja, 400 anos antes de Cristo, com um filósofo grego chamado de Demócrito. Então, eu vou mostrar aqui uma foto para vocês de Demócrito, que eu tirei daqui do Google, da internet, né? Tá aqui ele, o nosso filósofo grego, né? Demócrito. Então, esse filósofo, ele trouxe, né, a ideia, a concepção de que toda a natureza ela possuía partículas minúsculas, ela possuía algo minúsculo que formava a natureza, as coisas, as plantas, os animais, né, a terra, o solo. E aí essas coisas pequenininhas ele chamou de átomo. Então, a primeira vez que o átomo foi mencionado foi por Demócrito, na Grécia, né, um filósofo grego, onde a palavra átomo ela tem uma etimologia que vem do prefixo a, de negação, né? Tudo que tem a, com esse prefixo, está negando algo. E tomos vem de dividir. Então, algo que é o quê? Que não divide é algo indivisível. Ou seja, ele passou a justificar que o átomo era algo que a matéria, que eu mostrei a vocês, o papel dividindo, ao ponto de chegar a um tanto pequenininho, que seria o átomo, que ele não é possível dividir, ou seja, seria algo indivisível. Então, na época, ele não tinha como justificar como o átomo era indivisível. Tá? Então, Demócrito passou muitos anos sem poder justificar o motivo que o átomo era divisível. Então, passou-se muito tempo, caiu no esquecimento, observação, até que, alguns anos depois, quase 100 anos depois, um século após, 300 anos antes de Cristo, surgiu o tão famoso filósofo, também grego, Aristóteles. E Aristóteles, ele trouxe o quê? Que a possível matéria, ela vinha de uma combinação de outros 4 elementos, ou 4 fatores, né? E a matéria, ela só existia devido a esses pré-requisitos, que era a terra, o ar, o fogo e a água. Então, esses 4 elementos, quando eles se combinavam, eles formavam a matéria, tá? Só que, muitas vezes, a gente vê como chamada mandala da vida, né? Água, terra, fogo e ar. Então, a gente vê até no filme do desenho do Avatar, em outros filmes, que fala sobre essa mandala. Então, ele, né, o próprio filósofo Aristóteles, acreditava que o quê? Tá aqui uma foto dele que eu peguei na internet, do Google, né? Tá aqui uma escultura da foto dele, do Aristóteles. Então, ele acreditava que o quê? Que as combinações desses elementos produziam a matéria de uma forma diferente. Por exemplo, a terra com a água formaria aí algum outro elemento, o fogo com a terra e o ar. Enfim, ele acreditava que tudo que existia na natureza era de uma combinação desses 4 elementos principais. Porém, assim como Demócrito, Aristóteles não tinha como comprovar, não tinha um modelo, né? Não tinha uma comprovação, uma forma que a ciência precisa para poder comprovar os fatos que ela acaba propondo. Então, também caiu no esquecimento e alguns anos se passaram, indo assim as formas com concepções científicas de comprovar o átomo. E essa primeira forma com concepção científica surgiram então os modelos atômicos, com o primeiro deles, né, que foi em meados de 1803, com John Dalton, né, um
um cientista renomado na época inglês, e ele propôs o átomo. Então, aqui está a foto dele, do John Dalton, também peguei da internet, tá? Uma foto aí que eu peguei do Google Imagens. E aí, ele falava o quê? Que o átomo em si, ele sim, realmente ele era uma pequeniníssima esfera maciça. Uma esfera que ela era muito semelhante a uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca. Ela era sólida, ela era robusta, porém era muito pequena. Então, ele propôs o átomo, ele foi o primeiro a propor um modelo atômico, onde é uma pequena bola, uma pequena esfera maciça, ou seja, totalmente sólida, sem espaços de ar dentro dela. E totalmente indivisível. Nada podia dividir o átomo, porque o átomo era a menor porção da matéria. E a partir daí, ele exemplificou como se fosse bola de sinuca, aquela bola robusta, pesada, por ser totalmente maciça, sem ter nenhum espaço dentro dela. Mas ele teve um probleminha, porque na época dele ainda não tinha Tesla, nem outros, né, que pudessem identificar as partículas elétricas. Então, houve uma observação, que ele não explicava alguns fenômenos, tanto físicos quanto químicos, que aconteciam na natureza. Tá? Então, ele propôs esse modelo e durante um tempo foi sendo aceito, até vir um novo modelo, que aí a gente vai ver agora o tópico B. Então, quem está tomando nota, tá? Vamos para o próximo tópico. Então, quase 100 anos depois, né, a gente viu que Dalton ele conseguiu resgatar lá de Demócrito, né, o conceito de átomo sendo algo indivisível, porém teve algumas limitações para explicar alguns fenômenos. E aqui a gente pode ver agora o conceito de Joseph Thomson. Então, vou também uma foto do Google Imagens, eu vou aqui mostrar para vocês, aqui ele, né? Aqui é o famoso Joseph Thomson. E ele propôs o quê? Ele propôs exatamente que o átomo ele passa a ser uma esfera com uma carga positiva. A gente vai ver o que é isso. E sólida, né? Uma esfera redonda, no caso bem ajustada, né? Simétrica. Porém, ela era salpicada, ou seja, ela era toda, né? Toda cheia de coisas no redor dela, na superfície dela, de partículas. E partículas essas que tinham o quê? Uma carga negativa, um sinalzinho de menos aqui, né? Então, positivo, carga positiva e carga negativa. Onde essa carga negativa, mais para frente, né? A gente vai ver que vai ser chamado de elétrons. Elétrons estes que eles vão carregar essa carga negativa. Então, ele passou a dizer também que o átomo não era indivisível. Ele não era a menor porção, ele tinha algo menor do que ele, que são as partículas. E essa partícula que foi que eu falei são os elétrons. Então, como é o modelo de Dalton? É o famoso modelo chamado de pudim de passas. Deve ser terrível um pudim de passas, porque passas é muito ruim. Há quem gosta naquele arroz de ceia de Natal, que todo mundo bota lá que aquelas passas, ou coisa terrível, meu Deus. Mas enfim, vamos focar aqui. E aí, olha só, eu tenho um átomo agora esférico, eu tenho um átomo agora, a parte amarelinha aqui, que é o corpo do átomo, né? Com uma carga positiva, atraindo o quê? Atraindo as partículas negativas, né? Todo salpicado, como se fosse várias passinhas, uva passa aqui enfincada dentro desse átomo, né? Na superfície dele, trazendo o quê? A carga negativa. Então, a partir daqui, nós podemos entender o quê? Que o átomo, ele passou a ter uma eletrostática, passou a ter um conceito elétrico, passou a ter cargas. Assim como um ímã, né? Eu tenho um lado positivo, o lado negativo, então os lados opostos fazem o quê? Se atraem. E os lados iguais, né, de partículas iguais, eles o quê? Eles se repelem. Por exemplo, eu tenho um polo positivo, um polo negativo, então eles se atraem, são opostos. Mas se eu tenho um polo positivo com outro positivo, o que vai acontecer? Uma repulsão. Opostos, atração. Iguais, negativo, negativo ou positivo, positivo, repulsão. Ok? E a partir desse conceito, Thomson trouxe o quê? As características elétricas de um átomo, onde a gente pode ver
as partículas opostas, né, havendo uma atração como se fosse um ímã, tá? Então, a partir desse conceito de eletricidade do átomo, algumas coisas, algumas pesquisas mais a fundo vieram surgindo e o modelo atômico durante um bom tempo passou a ser aceito como esse. E depois veio, logicamente, devido às pesquisas avançarem, o modelo que a gente vai ver agora de Rutherford. Pessoal, um detalhe muito importante aqui também desse átomo é que, desculpa, eu falei que ele era maciço, né, mas ele era teoricamente sólido, né, mas não era maciço como o anterior de Dalton, ok? E devido a essas cargas antagônicas, positiva e negativa, então a carga resultante desse átomo, positivo com negativo, elas se anulavam. Ou seja, não tenho mais partículas positivas e menos negativas sobrando positivo, ou vice-versa. Eu tenho mais partículas negativas ou menos positivas sobrando negativo, não. As cargas eram equivalentes, equilibradas, então a carga resultante desse átomo era totalmente nula, porque o positivo anulava o negativo, tá bom? Então, pessoal, alguns anos se passaram, né? E aí, depois desse átomo que a gente acabou de ver, de Thomson, veio o outro átomo, que foi um cientista neozelandês, ou seja, da Nova Zelândia, chamado de Rutherford, certo? Onde ele quis, até então, o modelo aceito era o modelo de Thomson, certo? E esse modelo de Thomson, ele era, durante esse tempo todo que eles existiam, né, era aceito. E aí ele quis pegar esse modelo para poder fazer o quê? Fazer algumas análises. Então ele fez um experimento, né, onde ele pegou o quê? Ele pegou aqui, ó, como vocês podem ver, partículas alfa, são ondas que são lançadas, né, envoltas por uma caixa de chumbo. Ele botou um pequeno orifício para direcionar bem essa partícula. E eles colocaram, né, aqui, ó, uma lâmina finíssima de ouro. Né, uma lâmina bem fina, extremamente fina, praticamente uma película de ouro. E envolta aqui, né, por um sulfato de zinco, que é uma substância que ela é fluorescente. Quando ela é tocada, ela gera uma característica fluorescente. Então o que eles fizeram? Eles bombardearam essa folha de ouro com essa partícula alfa. E foi o que aconteceu. Logo aqui embaixo eles viram que o quê? Essa lâmina ficou toda cheia de desvios, né? de pontos diferentes de iluminação. E aí eles perceberam que o quê? Que diferentemente do que Dalton falava que o átomo era sólido, maciço, não. Viu-se que o quê? Que o átomo ele possuía sim uma parte, né, maciça, uma parte sólida, mas a maior parte desse átomo, por ele não sofrer desvios, ele era o quê? Ele era vazio. Então, algumas partículas voltaram, bateram no núcleo e voltaram. Por quê? Porque a folha de ouro tem uma parte positiva e a partícula alfa também é positiva, ou seja, positivo com positivo, há o quê? Há um desvio, vai haver uma repulsão, não é isso? Então, quando chegava próximo do núcleo, né, da parte positiva, então ele sofria esses desvios. Esses desvios, quando batia no núcleo, voltava, né, ou desviava, passava próximo, devido ao quê? Se eu tenho duas cargas positivas, elas vão fazer o que? Elas vão se repelir. Se eu tenho aqui uma carga positiva e outra chegando perto, vai fazer o quê? Nem toca, ela vai chegar e vai repelir. Então, foi o que aconteceu aqui com a partícula alfa, que é positiva, ó, e os núcleos do átomo aqui positivo, então sofreu essas divisões, né? esses desvios, na verdade. E uma grande parte passou direto e tocou lá na incidência final do sulfato de zinco, da película que eles colocaram lá atrás. Ou seja, mostrando que maior parte do átomo é o que? Vazio. Então, o que foi que ele propôs? Ele propôs um átomo onde ele possuía um pequeno núcleo, né, positivo, com partículas chamadas de prótons aqui dentro, pequeno, e a maior parte desse átomo, esse espaço vermelho aqui, é um espaço vazio, é um espaço que está sendo circulado, né, por uma chamada eletrosfera, com os elétrons. Então, eu tenho pequenas partículas em volta
negativa rodeando esse núcleo, ok? E aqui no centro, isso aqui são espaços vazios. Então, a proposta de átomo por Rutherford foi o quê? É que a região central pequena, ele a partir de agora deu o nome de núcleo, como se fosse uma célula. A célula tem o seu núcleo, onde guarda o DNA, as células eucariontes. Do mesmo jeito aqui, o átomo, ele possui um núcleo, só que não tem uma camada que envolve, né? O próprio núcleo já são as partículas positivas chamadas de átomo, de prótons, desculpa. Então, ali nesse núcleo é onde se concentram as partículas positivas, diferentemente de Dalton, que falava o quê? Que era, né, aquele átomo todo positivo salpicado por elétrons, não. E sem espaços, não é isso? Não. Agora o átomo, ele vai ter um espaço gigantesco, ele tem um pequeno núcleo aqui no centro, positivo, rodeado por elétrons negativos, partículas negativas. E esse núcleo, pessoal, quase toda a massa do átomo está aqui dentro. Toda a massa, né, atômica, ou seja, vamos falar em português coloquial, todo o peso do átomo, né, botando na balança, estaria aqui, nesse núcleo, porque os prótons ele teriam uma massa para ser medida, tá? E aí, como a gente viu, rodeado pela eletrosfera, ok? Então, a partir de agora, o átomo não é mais sólido, maciço, como uma bola de bilhar, não é mais um pudim de passas todo salpicado, mas é um núcleo pequeno, contendo massa, com partículas chamadas de prótons, e rodeado por uma eletrosfera com carga negativa. E eles, como são opostos, eles se atraem, ok? Então, ele também previu que, porque se fazer uma pergunta, como é que eu posso? Eu tenho um núcleo com vários prótons positivos aqui dentro. Como é que esses prótons positivos aqui dentro, eles não se repelem? Como é que eles estão aqui, ó? Como é que eles estão aqui? Uma imagem que eu peguei na internet do Google Imagens, tá, pessoal? Como é que eu tenho aqui vários prótons juntinhos aqui e se eles estão colados não podem? Como é que eles não se repelem? Já que todos são positivos, deveriam ter o quê? São cargas positivas porque eles não voltam, eles não se separam. E aí veio essa pergunta, né? Essa pergunta ficou na cabeça do cientista, de outros cientistas também daquela época. Então, Rutherford, que ele previu a existência de quê? De partículas que estavam aqui dentro também, em algum lugar que eles não tinham enxergado, né? Que existiam o quê? Cargas negativas, ou partículas sem cargas, ou seja, os nêutrons. Nem tinha carga positiva e nem tinha carga negativa, ou seja, para equilibrar aqui esse centro, já que vários positivos juntos iam se repelir, os nêutrons faziam o que? Eles anulavam essas repulsões, ok? Só que aqui eu fiz um desenho, vocês podem ver, para poder ver de uma parte, assim, uma parte cortada assim pela metade, né, olhando de cima. Mas na verdade mesmo, a proposta de Rutherford foi essa aqui, ó. É o átomo que a gente vê no diminêutron, é o átomo que a gente vê em outros desenhos, que é o quê? Um átomo estilo nosso sistema solar. O Sol no centro, né? Rodeado por vários planetas, ou seja, aqui seria o átomo no centro, com as partículas positivas, né? Que seriam os prótons, rodeado pelas partículas negativas, né? Em orbitais aqui, ó, girando em volta de um centro gravitacional, no caso, né? Mas aqui um centro atômico, um núcleo atômico. E aqui essas carguinhas pretinhas aqui, ó, que são os nêutrons sem carga alguma, equilibrando essa parte elétrica do átomo, tá? Então, alguns anos se passaram e surgiu um outro contemporâneo da época com uma visão muito semelhante da de Rutherford, com o núcleo também pequenininho e tal, só que ele acrescentou algo. Aqui está a foto, ó, do nosso amigo Rutherford, também peguei do Google Maps, do Google Imagens, tá certo? E aqui agora o novo cientista, que é contemporâneo dele, desculpa, que é o nosso Niels Bohr. Niels Bohr também teve essa visão muito parecida com o Rutherford, de modelo atômico, só que ele fez o quê? Ele acrescentou algo. E esse algo foi o quê? Onde o átomo, além de ter, né, o núcleo positivo com seus nêutrons e tudo mais, ele tinha uma visão muito semelhante com a de Rutherford, tanto que alguns livros trazem o modelo atômico de Rutherford e Bohr juntos, né? Só que ele acrescentou algo. O que foi que ele acrescentou? Que os elétrons, eles estão não somente rodeados lá
em volta do núcleo de uma forma aleatória, mas que existiam níveis energéticos diferentes. Os elétrons que estão aqui têm níveis energéticos diferentes desse, né? Esses têm níveis energéticos menores, esses têm níveis energéticos maiores e assim vai. Tá difícil falar a palavra energético, viu? E aí, pessoal, a partir desses níveis, ele propôs as camadas, tá? Existiam outras camadas, que vai ser tema de próximas aulas, que vai da K a L, né, com subcamadas, e a gente vai ver que são os spins, são os orbitais. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que o modelo que ficou até então aceito, que até hoje em dia nós, didaticamente falando, a gente sabe que no ensino superior, as coisas são bem um pouco mais rebuscadas, mas o modelo que então ficou conhecido é que hoje esse átomo ele possui um núcleo, tá? Esse núcleo está composto por prótons positivos e nêutrons sem carga, ok? Esse núcleo ele está sendo circundado, ou seja, rodeado por uma eletrosfera. Eletrosfera essa que é a casa, o endereço de quem? Dos meus elétrons negativos. Então, está aqui o núcleo sendo o quê? Rodeado por os elétrons. Só que hoje nós sabemos que não é bem assim. Não é de uma forma bem bonitinha, simétrica. E sim, é o que? Uma nuvem eletrosférica. Ou seja, isso aqui é tudo, né, é muito rápido girando, não existe uma posição específica, eles estão tudo aqui girando de uma forma muito rápida. Então, hoje existe o elétron com o quê? Com uma nuvem eletrônica, existe o átomo com uma nuvem eletrônica em volta dele, tá? Então, pessoal, encerramos por aqui. Então, como vocês podem ver, a gente viu os 4 modelos atômicos existentes, né, com o surgimento da palavra átomo, desde os meados da Grécia Antiga, dos filósofos, até os dias mais recentes, né, do século XX. E aí a gente viu que a proposta de átomo passou a ter uma visão científica a partir de Dalton, onde Dalton propôs o átomo sólido, maciço, com uma bola de bilhar. A gente viu logo após o Thomson com o modelo pudim de passas, que é um átomo que não é maciço, porém ele não tem muitos espaços entre ele, né? Não tem espaço nenhum, na verdade, todo salpicado de elétrons, um átomo positivo salpicado de elétrons. Logo após, com o experimento que a gente viu lá, com a lâmina de ouro, com as partículas alfa sendo lançadas, a gente viu que Rutherford propôs um átomo um átomo que ele tinha um pequenininho núcleo contendo cargas positivas, rodeado por uma eletrosfera, rodeado por elétrons girando em torno daquele centro, né, de partículas prótons, núcleo, com carga negativa. Se fosse parar para imaginar assim, uma comparação, é como se eu tivesse um estádio de futebol, no campo de futebol, e aquela bolinha do centro do campo, que é onde começa o jogo, seria o meu quê? O meu núcleo. E onde estariam os elétrons girando? Seria de um gol e outro, ou seja, esse espaço todo no gramado, entre aquela bolinha e os gols, eu tenho esse espaço vazio, tá? Então seria mais ou menos essa dimensão, para vocês terem noção dessa distância. E depois a gente viu que veio o Rutherford. Rutherford também concordava com o Bohr, concordava com o Rutherford que o átomo não era sólido maciço, porém acrescentou que existiam níveis diferentes, que a gente vai ver na próxima aula, que esses níveis variam de K a N. De K a Q, eu sou terrível no alfabético. De K a Q. Então a gente vai ver que existem outras coisas para estudar do átomo. Então, para a gente começar, eu trouxe para vocês os modelos atômicos e a parte inicial dos átomos. Nossas próximas aulas veremos as propriedades do átomo e veremos aqui os elementos químicos, tá bom? Então, fica na paz, vai ficar aí para vocês uns exercícios bem legais para vocês praticarem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a escola, estamos juntos. E aqui, ó, direto do universo feito pelo meu filho, Anthony, de 2 anos de idade. Coisa linda, né? E já é apaixonado pela ciência que nem o pai. Então, beijo no coração, até a próxima, tchau! Uou!